Muito bem, vamos estudar a viabilidade miocárdica, o seu conceito. Bem, quando o miocárdio é atingido pela doença arterial coronariana e ele se torna isquêmico, ele evolui rapidamente para uma disfunção contrátil. A primeira condição que acontece é o miocárdio, aquele setor do miocárdio que tem uma deficiência na sua perfusão, ele se torna disfuncionante. No entanto, e apesar disso, muitas áreas dissinérgicas são ainda viáveis do ponto de vista metabólico. Portanto, são potencialmente passíveis de recuperação. Mas para que esta condição ocorra, é necessário que uma pequena quantidade de fósforo inorgânico, ATP e fosfocreatina, esteja presente. Que o metabolismo intermediário, atividade metabólica da glicose, esteja normal ou até mesmo aumentada. E que se mantenha a integridade da membrana celular, bem como ter uma capacidade de responder ao estímulo inotrópico adequadamente, ou seja, ele recruta algumas fibras, recruta os seus mecanismos alternativos de captação de energia. Então vejamos o seguinte, aqui está o ciclo de Krebs. Então nós sabemos que o ciclo de Krebs ele vem do metabolismo da glicose, né? Que ela chega até o piruvato e esse piruvato é deslocado para o ciclo de Krebs. Tá? No entanto, nem toda a energia ela é gasta. Aquele aporte energético nem sempre é gasta. Então, ele se acumula em composto de ATP, de fosfocreatina, para que em situações emergenciais ou em situações em que por algum motivo diminui o suprimento da glicose, ele possa estar utilizando a sua reserva em compostos de fosfocreatina e ATP. Muito bem, então esse é o princípio. Entretanto, quando existe uma obstrução para determinada área do miocárdio, esse piruvato tem dificuldade de entrar no ciclo de Krebs daquela célula, então ele se desloca para ácido lático. Isso explica também por que os indivíduos sentem dor isquêmica, pelo cúmulo de ácido lático. Muito bem. Nestas condições, portanto, ele, durante um tempo pequeno, ele faz uso daquela reserva energética, ATP e fosfocreatina, e só que isso se esgota rapidamente. E para manter viável a célula miocárdica, ele recorre a vias alternativas como aquela energia que vem dos ácidos graxos, que a partir da enzima acetil-CoA, ele pode entrar dentro do ciclo de Krebs e fornecer energia, bem como aquela glicose que está em solução, que não vem necessariamente por essa via metabólica aqui, e aqueles compostos acumulados de lactato, corpos cetônicos, aminoácidos, eles também, a partir desta enzima, eles entram no ciclo de Krebs. Então, essa via alternativa tem um problema, ela não tem a eficiência, né, do metabolismo normal da glicose. Ele até serve para manter, pelo menos durante algum tempo, adequadamente a membrana celular, sem que ela se afete, mas não é um metabolismo totalmente 100% eficiente. Bem,
quando ocorre esta situação de isquemia, algumas síndromes podem acontecer, uma síndrome miocárdica da insuficiência coronariana, como o chamado miocárdio hibernante, que foi um conceito de Chaim Tula em 1984, né, do miocárdio atordoado por Braunwald e colaboradores em 82, e a denominada isquemia silenciosa. Bem, então, quando ocorre o miocárdio hibernante, quando diminui a perfusão miocárdica, o mecanismo que ele lança primeiro, o miocárdio, é diminuir o metabolismo. Os mecanismos neurohumorais levam a uma diminuição do metabolismo. Então, do ponto de vista metafórico, nós temos aqui realmente a visão do urso, né, que exatamente é isso. Quando chega o inverno, já mais acentuado, ele se recolhe para uma caverna, ele adormece e o metabolismo geral dele cai, exatamente aguardando que ocorra uma situação melhor do clima ou que comece a primavera. Então, é exatamente o que acontece com o miocárdio afetado pela isquemia. Diminui a perfusão, há um desequilíbrio vital, então o metabolismo diminui, né, e não contrai adequadamente aquele setor, aquela área, aquele segmento do miocárdio, porém a fibra miocárdica ainda é viável. Bom, então, quando ocorre o miocárdio hibernante, o que é o miocárdio hibernante? Bom, ele representa uma disfunção regional do ventrículo esquerdo, eventualmente do ventrículo direito também, produzida por diminuição do fluxo miocárdico. Ou seja, o fluxo coronariano é insuficiente para apoiar a função contrátil, mas ele é adequado ainda para manter a integridade celular, ou seja, se mantém um equilíbrio, chamado equilíbrio vital. Bom, nós podemos ter dois tipos de miocárdio hibernante, um chamado de curto prazo e outro de longo prazo. O de curto prazo é aquele que ocorre, por exemplo, numa isquemia aguda, né, no infarto agudo do miocárdio, ou onde, se não for uma oclusão total, poderá haver ainda um balanço do fluxo miocárdico reduzido e consequente redução da função contrátil. Mas essa fibra miocárdica, ela vai se recuperar ou deve se recuperar com a reperfusão. Se recuperam os parâmetros metabólicos, portanto, e ela se mantém ainda viável, como já falamos, porque ele tem uma reserva inotrópica reclutável, às custas de recuperação do metabolismo. Muito bem. Então, no músculo hibernante, nós poderemos encontrar o quê? Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Por quê? Porque dependendo da quantidade de segmentos miocárdicos que estão sendo afetados, se a hipocontratilidade for praticamente difusa, o indivíduo poderá ter dificuldade de manter o volume minuto cardíaco e, evidentemente, que ele vai entrar em insuficiência cardíaca. Esse é um conceito importante porque até alguns anos atrás, indivíduos rotulados ou diagnosticados como miocardiopatia dilatada, que se pensava em uma miocardiopatia primária, como, digamos, doença de Chagas, ou então de causa desconhecida, ou então uma miocardite, né, que se cronificou, por exemplo.
Então, uma vez que o diagnóstico de miocardiopatia dilatada era estabelecido, praticamente o que restava era o tratamento farmacológico. E evidentemente que se isso aumentasse, né, se piorasse a tal ponto de comprometer a vida, apesar de uma medicação adequada, então só tinha a opção do transplante. No entanto, se verifica que muitos desses indivíduos, principalmente agora, que nós não temos tanta miocardiopatia chagásica, então a grande maioria é por doença coronariana. Então, em tese, vários autores, né, vários profissionais, sugerem e até indicam a realização de um estudo angiográfico, porque eles podem ser isquêmicos e muitas vezes triarteriais, e que uma vez que se faça a reperfusão, seja possível recuperar, se não todo, em parte esse miocárdico afetado. Bom, uma outra condição que podemos encontrar é angina instável ou estável. Com os métodos de imagem podemos encontrar mobilidade parietal anormal e uma diminuição regional da espessura da parede afetada. Lembremos que nem sempre mobilidade quer dizer contratilidade. Uma fibra miocárdica, uma parte dela que estiver anormal, isquêmica, e ela estiver hipocinética ou quase acinética, ou acinética mesmo, se existirem fibras viáveis ao seu redor, elas vão conseguir tracionar aquele segmento miocárdico e vai dar a impressão que está se mexendo bem aquela parte do miocárdio, mas mexendo poderá estar, se movimentando poderá ser que esteja, mas isso não quer dizer contratilidade. Contratilidade diz respeito ao aumento da espessura sistólica, né, daquela fibra miocárdica. É a mesma coisa quando o indivíduo faz vai na ginástica, ele levanta um peso, quando ele está fletindo, por exemplo, os braços, a musculatura do braço, ele vai aumentar, ele vai hipertrofiar, mas ele aumentar a sua espessura. Tá certo? Isso indica contratilidade. Evidentemente que poderá ser que a musculatura do braço, do antebraço, esteja apenas servindo como alavanca, né, como se movimentando. Ela está se movimentando, mas não está contraindo. Então é mais ou menos isso. Também no músculo hibernante poderemos ter o infarto agudo do miocárdio. Bom, agora, em relação ao chamado miocárdio atordoado, já é uma outra condição clínica e metabólica. Aqui existe isquemia, mas além da isquemia, ele tem o quê? Reperfusão. Então não é mais metabolismo diminuído, aqui é reperfusão miocárdica. Então vejamos para entender esse conceito. Então o miocárdio atordoado, ou também chamado de standard, é uma disfunção miocárdica pós-isquêmica, que ele será o produto da conjunção de dois eventos. Uma oclusão coronária transitória, como poderá ocorrer, por exemplo, no infarto agudo, e você rapidamente resolve por meios farmacológicos, reperfunde esse miocárdio, ou então ele vai para uma angioplastia, né? E o indivíduo com isso ele vai ter uma reperfusão miocárdica. E com essa reperfusão miocárdica, ele poderá entrar em um miocárdio atordoado, o que em princípio parece uma condição paradoxal, mas não é. Vejamos por quê. Antes disso, quando ocorre então,
nas atuais técnicas de revascularização coronária, como a trombólise, angioplastia, cirurgia, ou então no próprio infarto agudo do miocárdio com um processo natural de lise do coágulo. Bom, quanto tempo demora esse atordoamento? Por volta de 6 semanas. Poderemos encontrar pelos métodos de imagem e pela própria fisiopatologia desse processo, podemos ter o imbricamento de um miocárdio viável hibernante junto com o atordoado. Bom, e por que então ocorre isto? Porque quando você reperfunde rapidamente, entra sangue naquela fibra miocárdica, que ele estava com o metabolismo diminuído, e vai haver uma produção excessiva de radicais livres de oxigênio, que são citotóxicos, causando uma peroxidação da membrana lipídica da célula. Poderá haver um dano isquêmico na matriz extracelular do colágeno. E outra questão é que poderá haver uma sobrecarga de íons cálcio por alterações do seu fluxo. Poderá também haver uma obstrução da microcirculação em nível capilar por acúmulo de neutrófilos no tecido isquêmico. E alteração da atividade nervosa simpática em nível do filamento. Nesse período de atordoamento, poderá haver uma interrupção e ineficiência da energia, que é transferida para a contração cardíaca. E, evidentemente, que por uma utilização anormal de energia em nível dos miócitos. Então, vejam, é com isso que nós concluímos a primeira parte. Esperamos que tenham entendido bem a diferença entre o músculo hibernante e com o músculo atordoado. Muito obrigado.